vida, provavelmente não, certamente eu já começo a chorar em provavelmente assim, uns 15 segundos eu já estarei chorando, porque realmente são pessoas que foram usadas, que são usadas na minha vida. O pastor Lucas já de uma amizade aí de uns 10, 12 anos, já de bastante tempo, mas que foi usado num momento realmente muito difícil na minha vida, um momento que a minha vida precisava realmente ser restaurada. E quando eu cheguei aqui nesta igreja, que eu fui recebido pelo pastor Gaudilei, e todo esse tempo que estive e ainda estou, todas as vezes que eu vou para Nova Andradina e agora estou com casa fixa aí em Nova Andradina, eu vou com o coração apertado, realmente, gente, eu vou com o coração muito apertado, porque eu amo essa igreja, eu amo a vida do pastor Gaudilei, a vida do pastor Lucas, são amigos, são pessoas próximas, e aqui eu fui restaurado, e aqui Deus me fez lembrar do chamado, que já tem provavelmente uns 15 anos, mais ou menos, coisa desse tipo, já tem bastante tempo, e é isso, gente, olha, realmente teria muita coisa para comentar sobre isso. Eu quero, vocês me deem, eu sei do adiantado a hora, são 7h40 aqui no meu relógio, 7h39, vocês me deem 30 minutos, pode ser, queridos? Todo mundo me ouve? 30 minutinhos, todo mundo me ouve bem? Vamos lá, vamos comigo, gente. João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13. O Senhor me deu uma palavra muito forte, e hoje é dia do pastor Batista, e Deus me fez lembrar que o reino, ele não pode ser pausado. Nós não podemos dar uma pausa. Pastor, por mais que o pastor, e ele precisa tirar férias, precisa sair vez por outra, sair, dar uma volta, dar uma descansada, ir para uma praia, tirar uns dias de descanso, normal, gente, é muito importante, mas isso não quer dizer que o reino parou, o reino não para. A nossa vida com Deus e o cuidar de vidas, o estar com vidas, o ser discípulo, o ser evangélico, o ser servo do Senhor, não pode parar. Sabe por que não pode parar? Eu vou falar algo muito forte agora. Porque existe alguém do outro lado. Existem forças malignas tramando, maquinando contra a minha vida e contra a sua vida todo o tempo. E o diabo, ele não para um segundo. Ele não tira férias. Ele não tira férias. Qualquer hora ele podia pagar uma passagem, para ele tirar umas férias. Vai para bem longe. Mas ele não tira férias. Então o reino não pode parar. Leia comigo, vamos lá, João capítulo 13, já vocês vão descobrir onde que eu quero chegar com essa história do reino não pode parar. João capítulo 13, quero ler com os queridos a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu
lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Que palavra! Todo mundo conhece esse texto? Todo mundo conhece esse texto? Levanta a mão se conhece esse texto. Então, o que acontece? Esse texto se passa numa situação da quinta-feira, antes do tormento, antes de tudo aquilo que aconteceria com Jesus. Então, esse texto, ele se passa ali um pouquinho antes, né? Ali na última ceia, né? Mais algumas horas, Jesus seria surrado, caluniado, seria humilhado, desprezado, açoitado, ele ia ser chicoteado, ia ficar ferido, ia morrer, ressuscitar, e todas as coisas que nós já conhecemos. Esse texto se passa nesse momento. E neste momento, na última ceia, Jesus, então, ele toma uma atitude que provavelmente fora do comum, muito fora do comum, muito fora da realidade. Mas por que muito fora da realidade, Vitor? Pensa comigo. Aquele era o momento onde Jesus estava ali, já sabendo de tudo que aconteceu, que iria acontecer. Jesus em figura humana, mas Jesus é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, sabe o que iria acontecer na sequência, e ele faz o quê? Ele parou tudo, pegou uma bacia, pegou uma toalha, e ele foi lavar aos pés dos discípulos. Eu acho interessante que o versículo 1, no finalzinho dele, tem uma expressão bem interessante. Diz assim: amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos até o fim. E naquele momento, Jesus se levanta, retira suas vestes, pega a toalha, coloca água na bacia, senta no chão. As mesas não eram altas como nós temos aqui hoje, mesas baixinhas, mesas quase que no chão. Então, quando os discípulos sentavam, a mesa estava muito próximo dos pés. E vamos falar a verdade, não tinha sapato fechado não tinha sapato fechado, tênis, amortecedor, essas coisas tudo que a gente tem hoje, não tinha nada disso não. Sandálias abertas, vamos imaginar. Então os pés daqueles homens, eles não estavam limpos. Os pés daqueles homens provavelmente estavam muito sujos. Eu não imagino que Jesus tenha gastado menos de 1 hora para fazer aquilo ali. Eu tenho certeza que não gastou. Não imagina, são 12. Se os pés, se tivesse bem sujo, eu imagino
10 minutos para cada discípulo, só aí já daria 2 horas. Gente, é tempo pra caramba. E fora que Jesus bota o pé de um discípulo na bacia, aí lava, aí no que ele lavou, aquela água está limpa ainda? Imagina comigo, gente, imagina a cena comigo, faz favor, imagina a cena comigo. Aquela água não estava mais limpa, então Jesus provavelmente teve que trocar aquela água algumas vezes também. E vou mais um pouquinho além, e a toalha? A toalha, para Jesus secar os pés dos discípulos, teria que estar, o pé teria que estar muito limpo, porque se o pé não estivesse muito limpo, o que ia acontecer quando esfregasse os pés? A toalha ia ficar imunda, não suja, não só suja, ia ficar imunda. Quando fosse no terceiro discípulo, já não estava mais aquela toalha, eu teria que pegar outra. Ô Vitor, por que você está falando disso? Como eu comentei há pouco, né? Não se tinha sapatos fechados. Provavelmente os pés dos discípulos estavam muito sujos, muito imundos. Talvez até, imagine que um discípulo tivesse se machucado, e aí naquele machucado tivesse caído uma poeira, uma sujeira, uma areia. Nossa, aí ia ser feio mesmo, né? Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus parou naquele momento para fazer isso? Jesus, Senhor dos Senhores, nosso mestre, por que naquele momento ele parou para lavar os pés dos discípulos? Aí eu faço uma outra pergunta para vocês, uma pergunta para nós, para a gente pensar. Qual que era o propósito principal de Jesus aqui na terra? Qual que era o propósito principal? Jesus veio aqui na terra para quê? Qual que era o objetivo dele? Fazer milagres? Fazer milagres ele fez muitos. Cura de cego, cura de coxo, multiplica pães, anda sobre as águas, transforma água em vinho. Coloquei aqui alguns lá. Acabou a tempestade, ressuscitou pessoas. Lembro que da última vez, inclusive, que eu trouxe a palavra aqui, eu falei sobre o filho da viúva de Naim. Milagres foram muitos, mas vamos falar a verdade? Vamos falar bem a verdade? Jesus cura pessoas, independente se ele estivesse ali fisicamente. Jesus cura pessoas hoje. Amém. Jesus cura pessoas hoje. Nós tivemos testemunho da irmã, veio aqui há pouco. Testemunhos são muitos. Jesus veio para que houvesse restauração e reconciliação do meu relacionamento, do seu relacionamento com o Pai. Restauração do relacionamento de Deus com a humanidade. Por causa do pecado. O justo por todos os injustos. O justo, aquele que não cometeu pecado, aquele que não se encontrou dolo, aquele que não se encontrou falha, se deu por mim e por você. Aí ele veio e deu a sua vida por nós. Muito mais do que milagres, Jesus vem para manifestar o amor. Nossa, e a palavra amor, ela foi tão banalizada, ou ela está tão banalizada no mundo hoje, que quando, eu achei até interessante, eu estava pensando, gente, quando você vai pregar sobre amor, nossa, todo mundo prega sobre amor, mas gente, não existe coisa melhor do que se pregar do que sobre o amor, porque Jesus é amor, ele se fez, ele se deu por mim e por você. Não é um amor desses mequetrefezinhos que a gente tem aí na rua, né? Os amor de hoje e tal. E é interessante, né? Quando o casal se casa, qual que é a expressão que a gente utiliza? Qual que é a expressão? Amar a sua esposa
como Cristo amou a igreja. Nossa, isso é muito forte. É um amor acima de tudo. É um amor que não tem dificuldade que venha, que vai ser páreo, que vai ser tão forte que possa suportar esse amor. Esse amor é muito maior. Não é um amor fraco, patético, fraquinho, que se esvai na primeira dificuldade. A sociedade hoje, ela precisa entender o que é o verdadeiro amor. Um amor de um Deus que abriu mão da sua glória e se esvaziou por mim e por você. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Isso é motivo de dar glória a Deus todos os dias. Você acordar de manhã cedo e dar glória a Deus todo dia. Eu, falho, pecador, tenho um Deus que veio à terra, que morreu por mim, sendo eu falho, se esvaziou, abriu mão da sua glória por mim. Gente, isso é amor demais. Isso é amor demais. Jesus é amor. A cruz é o símbolo máximo da vitória de Jesus. Jesus venceu a morte, a escravidão do pecado foi deixado lá na cruz. Jesus é o amor encarnado. Abre comigo, Romanos 5, abre comigo, rapidinho, vamos lá, rapidinho, abre comigo, Romanos capítulo 5, versículo 8, só para eu estou chegando no ponto que eu quero exatamente falar essa noite. Junta as peças. Nós estamos falando de uma passagem onde Jesus, antes da sua morte, lava os pés dos discípulos. Juntamente com isso, nós estamos falando de um amor acima de todas as coisas. Um amor de Deus Pai que entregou seu Filho para morrer, para ressuscitar por mim, por você, pagou o preço naquela cruz. Segunda parte. E agora, E aí, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nós, eu e você. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, você e eu fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Aleluia. Agora vai lá para o versículo 8 do nosso texto base da mensagem de hoje. Versículo 8, lá de João 13, versículo 8. Diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pergunto: Jesus, na sua onisciência, sabendo de todas as coisas, ele sabia que Pedro iria negar a ele 3 vezes? Sabia. Tanto sabia que ele chegou, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus sabia que Tomé era um indivíduo, que ele só ia crer quando pegasse em Jesus, pegasse nas chagas, na mão lá, furada. Jesus sabia disso também. E bom, aí o último que todos nós conhecemos, Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Está dizendo no texto, inclusive lá no começo do texto que nós lemos, vai dizer que
que já tinha acontecido o pacto lá, já tinha acontecido já a situação, a negociação. E o que Jesus fez? Olha o que Jesus fez no nosso texto. Ele lavou os pés dos discípulos. Lavou somente aqueles que não iriam traí-lo. É verdade? Não. Ele lavou de todo mundo. Lavou de todos, de Judas, de Pedro, de todos eles. Ele sabia quem iria traí-lo, mas ele não fez escolha de quem ele lavaria os pés. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Judas iria traí-lo. O Evangelho, gente, o Evangelho, ele é a absolvição de uma queda, antes que você caia. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, o amor dele já aconteceu, ó. É importante destacar que Jesus já te amou, já se entregou por mim e por você, antes de tudo. A graça transformadora, nós tivemos uma série aqui nas quartas-feiras só sobre graça, a graça transformadora, o perdão sobre a minha vida e sobre a sua vida, todos os dias, hoje e todos os dias. O perdão, o lavar, a limpeza é sobre mim e sobre você todos os dias. E aí agora eu chego no ponto. É interessante quando Jesus lava os pés dos discípulos. Quando a gente pensa em lavar, quando a gente pensa em limpeza, é tirar tudo aquilo que está sujo. Tudo que está sujo. Não importava de quem eram os pés que Jesus estava lavando. Ele lavou de todos os discípulos. E hoje, eu queria falar assim, algo que mexeu muito comigo, sabe? Todos nós, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que estavam andando com Jesus eram discípulos de Jesus. Mas não porque eram discípulos de Jesus que os pés deles não estavam sujos. Olha o que eu vou dizer de novo. Eles eram discípulos de Jesus, mas os pés de todos eles, provavelmente, estavam sujos. E é interessante que Pedro diz: não, meu pé não, mas o Senhor vai lavar os seus pés, tal, assim, tal. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. E traz para a igreja. Eu quero que você, nesse ponto, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, é nesse ponto. Para nós, igreja, hoje, quando você pensa na sujeira, todos os discípulos de Jesus aqui, todos servos do Senhor, mas nós precisamos ser lavados, precisamos ser cuidados, precisamos ser mantidos, limpos, todos os dias. Se você não tomar banho, o que acontece? Vamos ficar 6 dias não, uma semana sem tomar banho, uma semana sem lavar o pé. Sabe o que eu lembro? Vou contar uma história para vocês. Os homens aí provavelmente vão se lembrar disso, né? Aqueles que jogaram bola, né? Eu jogava bola na minha adolescência e o meu pai, ele tem um sítio. Presta atenção no que eu quero dizer, que eu vou chegar onde a gente... a gente jogava bola num sítio e era terrão mesmo. Jogava na areia quente. Já jogou bola na areia quente? Já? Não? Ah, pá. Gabriel, já jogou bola na areia quente? Já, Gabriel? Já? Terrão, né? Você sabe aquele pé imundo e tal. Aí você vai entrar dentro de casa.
Vale, aqui você não entra de jeito nenhum. Lá fora você limpa esse pé. Alguém já passou por isso ou só eu passei isso? Alguns, por favor, não deixa sozinho não, né? Mas aí imagina que você não toma banho, deita para dormir. O que vai acontecer com o lençol? Vai ficar imundo. Você vai tomar banho, não limpa direito? Falamos aqui, ó. Não limpa direito, o que acontece com a toalha? Fica imunda. É nesse ponto, gente. Todos nós precisamos ser lavados, limpos. Todo dia. O estar na presença do Senhor. Todo dia. A leitura da palavra. Todo dia. A oração. Todo dia. Estar com a igreja. Gente, esses homens aqui, pastores, pastor Gaudilei, pastor Lucas, os líderes da igreja, se doam para todos que chegam aqui sujos. Quantas vezes eu e você não chegamos na igreja cheio de furúnculo, cheio de machucado, sujeira? E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais, isso é muito importante, gente, quanto mais você deixar aquela sujeira ali encruando, mais vai ficar feio. Já teve aquele machucado que passou uns dias, você não cuidou dele, ele infeccionou, fica podre, ficou horrível. Nossa, ficou feia dessa mensagem, né? Ficou meio nojento, né? Isso é verdade. Quantas vezes nós não chegamos sujos? E hoje, eu te pergunto, o que está grudado? O que precisa ser lavado, sabe? O que precisa ser lavado? Pegar um esfregão e lavar. Qual que é a sujeira que precisa ser lavada da minha e da sua vida? Jesus estava ali dando exemplo do que nós, enquanto discípulos, precisamos fazer. Só que vamos falar a verdade, a gente só consegue abençoar se a gente estiver constantemente sendo limpo. Eu não tenho como limpar o meu corpo com uma toalha suja. Presta atenção, querido, presta atenção. Não dá, não tem como. Precisam ser limpos todos os dias. E para que outros, todos aí afora, recebam da palavra, nós vamos ser limpos, já fomos libertos, mas todo dia sendo renovados, todo dia sendo lavados. Jesus decidiu gastar tempo com os seus discípulos, ensinando e dando exemplo sobre aquilo que é mais precioso na vida: amar. Ele estava ali se doando. Queridos, quem que fazia aquele tipo de serviço de lavar os pés? Era servo, escravo, pessoa de segunda linha, fazia aquilo ali. Jesus estava ali dando exemplo do que eu e você, todos nós precisamos fazer: amar, servir, se doar. Mas não tem como fazer isso tudo se a gente não estiver sendo lavado todos os dias, se a gente não estiver sendo limpo todos os dias. Abre comigo mais um texto, Mateus 11, conhecidíssimo nosso, Mateus 11. Diz assim, 28, 11, 28 a 30. Estou fechando já, hein?
Estou fechando, meus 30 minutos, está acabando. Diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste momento, eu queria na verdade fazer duas coisas. Eu queria convocar aqui os dois pastores aqui à frente. Nesse momento, para fechar, eu queria convocar aqui os dois pastores aqui à frente. E esses pastores que se doam, que se entregam, que servem a igreja. Quando a gente fala em limpeza, a gente precisa, todos nós. Não sei como que você chega, ou como você chegou aqui nessa igreja hoje, né? Às vezes você está aqui tem um ano, você veio aqui 2 cultos, você veio aqui tem 10 anos, 15 anos que você vem aqui. Mas toda sujeira que você deixa acumular, ela vai ficando maior, ela vai ficando feia, e ela vai impregnando outras coisas. Imagina uma sujeira, um banho que você não tomou, você estava sujo, você deitou na cama, sujou a cama, daqui a pouco você tomou banho, não se limpou direito, sujou a toalha. Jesus estava dando exemplo para dizer assim: olha, não deixa passar nada não, deixa passar absolutamente nada. E hoje à noite eu queria que nós orássemos. Vou pedir para o pastor Claudinei e o pastor Lucas orarem, que nós precisamos todos os dias ser lavados, limpos mesmo. E o versículo, finalzinho do texto, versículo 15, Jesus vai dizer assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Não dá para a gente ser mensageiro de Jesus, discípulo de Jesus, se a gente não tem todos os dias sido limpos e mantido a limpeza. Existe manter a limpeza. Como que você mantém a limpeza? Vai orar, querido, vai ler a Bíblia, vai estar em comunhão, vai estar junto, faça questão de estar na igreja. Os pastores, eles estão aqui para orar, para se doar, para servir, para ser bênção na minha e na sua vida. Mas diga uma coisa: a missão não é só deles, não. A missão não é só deles. A missão de ir, de falar de Jesus, é minha e é sua, de todos nós. É a grande comissão, é para mim e para você, é para todos nós. Para todos nós. Só que antes nós precisamos ser limpos. Todos os dias. Jesus nos deixou o exemplo. Jesus se colocou ali diante dos discípulos: vão e sejam água limpa para esse mundo. Se coloca de pé, querido. Vamos orar. Essa palavra do pastor Claudinei. Existem muitas maneiras de nos sujarmos. Isso é a sujeira que muitas vezes acontece dentro da gente, nos nossos sentimentos,
uma mágoa, um ressentimento, um pensamento errado, um desejo relacionado à pornografia ou qualquer coisa que seja relacionada a isso. Muitas vezes essas coisas entram na nossa vida porque nós permitimos. Mas aquele que lavou os pés dos discípulos, ele também lava corações. Aleluia. Ele lava almas. Ele lava o interior das pessoas pelo poder da sua palavra. Por isso a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar uma igreja limpa, santa, lavada através da lavagem da água pela palavra de Deus. O que te limpa? A palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade que limpa, é a verdade que santifica. Santificar é limpar, santificar é purificar, santificar é separar o santo do profano, é separar o puro do impuro. Todos nós precisamos passar por esse processo, todos os dias, como foi dito aqui hoje. Todos os dias Deus quer te santificar. Por isso Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor, Ele quer lavar a nossa alma limpa, lavar o nosso coração, lavar o nosso interior, tirar de dentro de nós a mágoa, o ressentimento, a mentira, a inveja, tudo aquilo que suja a gente por dentro. Porque pior que a sujeira que está por fora é a sujeira que está por dentro. Porque essa só Deus vê, só o Senhor contempla, mas Ele vê, porque Ele vê os nossos corações. Às vezes existe também o trauma, né? Existe as dores do passado, né? Aquilo que a gente sofreu com situações, com pessoas que está ali machucando a vida da gente. Isso também é uma maneira de Deus nos limpar quando Ele nos cura, quando Ele nos limpa dessas coisas todas, né? Ele nos levanta. Então eu quero nesse momento que você coloque sua mão no seu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas que você coloque a sua mão no seu coração nesse momento. E nós vamos pedir para que o Senhor venha limpar a nossa alma. Talvez você entrou aqui nessa noite com algum sentimento, algum pensamento, alguma coisa que não é de Deus e você sabe que não é de Deus. Talvez dentro de você existe uma luta espiritual já há algum tempo e você precisa que o Senhor te limpe, porque sozinho você não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para nos limpar de tudo aquilo que representa a sujeira do mundo, a sujeira moral, a sujeira espiritual, a sujeira que muitas vezes entra na nossa vida por aquilo que vemos, por aquilo que entra pelos nossos olhos. Às vezes nós colocamos os olhos em coisas erradas e aquilo entrou na nossa mente, no nosso coração. Existe a sujeira que entra na nossa vida por aquilo que ouvimos e por aquilo que sentimos, mas essa noite o Senhor é poderoso para limpar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, estenda a tua mão de poder sobre as nossas vidas agora. Deus, todos nós precisamos ser limpos, todos nós somos discípulos e como discípulos nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós muitas vezes olhamos para situações que não deveríamos olhar. Nós muitas vezes ouvimos situações que nós não deveríamos ouvir. Nós muitas vezes, ó Pai, colocamos a nossa atenção em situações que não deveríamos colocar. Nós muitas vezes, ó Pai, sofremos situações, ó Pai, relacionadas, ó Pai, a questões com pessoas com quem temos relacionamentos, meu Pai. E aí, muitas vezes, Pai, quando surge um conflito, uma briga, uma decepção, ó Deus, na nossa vida, muitas vezes entra a mágoa, o ressentimento, ó Deus, a tristeza, ó Deus, a dor, ó Deus, entram situações que muitas vezes querem, ó Deus, sujar, ó Deus, por dentro a nossa alma, o nosso espírito, com tudo aquilo que não provém de Ti. Mas nessa noite, nós queremos pedir que o Senhor derrame a água purificadora da Tua palavra em nossos corações, que o Senhor venha tirar de dentro de nós e da nossa vida tudo aquilo que não é Teu. Purifica-nos, meu Pai, ó Deus, com a Tua palavra.
Purifica-nos, Senhor Deus, ó Pai, com a tua unção, Senhor, com o teu agir nesta noite. Vai limpando a nossa alma, vai limpando, Senhor Deus, ó Pai, o nosso coração. Ó Deus, vai tirando de nós toda tristeza, toda dúvida, toda desconfiança, todo sentimento errado, que muitas vezes, ó Pai, o inimigo quer plantar dentro de nós e nós aceitamos, porque, ó Deus, não temos, ó Pai, resistência em nós para suportar a situação, mas o Senhor é Deus que nos sustenta, o Senhor é Deus que nos limpa, o Senhor é Deus que nos restaura, o Senhor é Deus que faz uma obra perfeita nas nossas vidas todos os dias. Por isso, nesse momento, passa a tua mão de poder no nosso coração, passa a tua mão de poder, a tua mão de amor, ó Pai, na nossa alma. Vai tirando agora, Senhor, vai tirando agora, Senhor, tudo aquilo que não é teu, Senhor, de dentro de nós, Pai. Vai limpando agora a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, os nossos sentimentos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, Pai, a nossa mente fica concentrada em algo que não é do teu agrado, e a gente permanece ali, Senhor, a gente permanece ali, a gente deixa isso acontecer, porque, ó Deus, começamos a nos sentir assediados, ó Pai, pelo pecado, e muitas vezes começamos a gostar daquele assédio. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tirando isso da vida da gente, porque isso nos suja, isso nos torna impuros, isso nos torna, Senhor Deus, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, ó Deus, indignos estarmos buscando a Tua face. Mas obrigado, porque o Senhor é o Deus da graça, porque a graça nunca olha para o mérito, ela sempre olha para a necessidade. E aquele que se arrepende, ó Deus, alcança a misericórdia. Aquele que se arrepende, ó Deus, alcança o favor do Senhor. Aquele que se arrepende, não importa qual seja a situação em que se encontra, ó Deus, encontra, Senhor Deus, ó Pai, em Ti, Deus, a graça, a restauração, o renovo, a bênção. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor derrame misericórdia, o Senhor derrame graça sobre todos que estão aqui nesta noite, e que a Tua graça, a Tua misericórdia possam nos limpar novamente, ó Deus, trazendo sobre nós, ó Pai, a manifestação do poder que está sobre o sangue de Jesus, o sangue purificador, o sangue remidor, ó Deus, que foi derramado na cruz do Calvário, porque aquele sangue é a expressão máxima da Tua graça, aquele sangue é a expressão máxima da Tua misericórdia, porque é o sangue que purifica, é o sangue que limpa, é o sangue que tira de nós, ó Pai, toda a sujeira e nos apresenta limpos e preparados para viver com o Senhor por toda a eternidade. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toca o coração do Teu povo nessa noite, meu Pai. Nós oramos entregando nas Tuas mãos, meu Pai, ó Deus, as nossas vidas, este culto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pedi ao pastor Lucas que ore pelo Vitor, porque o Vitor, irmãos, agora, para quem não sabia, ele está residindo definitivamente em Nova Andradina,